Quando eu vi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus nos meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. Posso esperar. Quando eu vi a tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus dos meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. Posso esperar. De quem é a culpa? Se a gente começar a pensar, né, no que tem acontecido no nosso país, o que tem acontecido, né, na humanidade, que é esta pandemia que a gente tem vivido, se a gente começar a assistir os jornais, a gente vai ver, né, um bombardeio de notícias ruins, a nossa cabeça fica, a gente não sabe muitas das vezes o que vai fazer. Aí, né, começa aquela pergunta, né, que não quer calar, de quem é a culpa. E aí, querido, povo de Deus, você que nos assiste, você que nos acompanha nas redes sociais, na verdade, você às vezes fica perguntando, por quê? Por que estamos passando por isso tudo? Mas eu creio que a pergunta deveria ser, né? Para que estamos passando por isso? Porque quando a gente pensa, né, para que estamos passando por isso, a gente não fica querendo saber ou procurando de quem é a culpa. Eu começo, né, a viver a minha vida e pensar, né, como, né, e por quê, para que eu estou passando por isso. Infelizmente, somos uma geração que, assim, a gente perdeu esse hábito de reinventar as coisas, de tentar sair. A gente tem sido uma geração que a gente começa a ficar preso dentro de si e não consegue colocar para fora, não consegue reagir a essas situações. E essa reação, né, o que eu digo, né, até como psicólogo, nunca, queridos, nunca foi assim tão importante, tão grande na nossa época ser resiliente. E aí eu trago, né, dois conceitos de resiliência para você. A resiliência dentro da física, né, um termo dentro da física, ele está relacionado com a propriedade de um corpo apresentar, né, e voltar à forma original. Quando ele forma o elástico, por exemplo, ser resiliente, você puxa e solta, ele volta para o lugar de novo. E na psicologia, a resiliência é a capacidade, né, que o indivíduo tem de lidar com problemas e adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir às pressões ou pressão das situações como choque, estresse ou algum tipo de evento traumático. E aí, indivíduos resilientes são capazes de acreditar em si mesmos,
né, e em sua capacidade de gerenciar eficazmente os desafios da vida. Além disso, aqueles que possuem mais resiliência do que os outros tendem a ser mais proativos, a agirem mais. E eu quero te dar 2 exemplos. Eu vou ler aqui, Atos 27, versículo 21 a 25. E havendo, já muitos que não se comiam, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora a verdade razoável, ó varões, tenham ouvido de mim, que não, partir de Creta e assim evidenciar esse incômodo e essa perseguição. Quando Paulo está dentro do navio, ele começa a passar e o navio começa, eles acham que vão naufragar e Paulo começa a falar que ficar tranquilo que ninguém vai se perder. E aí temos também Jonas, no versículo, Jonas 1, de 1 a 5, quando Deus dá uma ordem, ele recebe uma ordem e ele foge para outro lugar. Temos 2 situações, 2 homens passando por, 2 tempestades, só que um passa a tempestade na vontade de Deus e outro fora da vontade de Deus. E aí a gente fez algumas comparações aqui, Paulo viajava para cumprir a sua sagrada vocação e dirigia-se a operações e encorajava os passageiros. Ele falou: não vai, ninguém vai morrer, confia. Já Jonas fugia da chamada que recebeu. Esse se escondeu e dormiu durante a tempestade, não porque estava tranquilo, mas porque era omisso. A presença de Jonas no navio era a causa da tempestade. O navio em quem Paulo viajava seria preservado de todo dano se os tripulantes ouvissem o que ele estava falando, do que ele estava instruindo. Jonas foi forçado a dar testemunho acerca de Deus. Paulo, por boa vontade e coragem, falou acerca de sua visão e de seu Deus. E aí, queridos, o que a gente aprende com isso? Que há muita diferença em atravessar uma tempestade dentro e fora da vontade de Deus. E hoje eu queria que você refletisse sobre isso. Para concluirmos aqui com uma frase do C.S. Lewis, está lá no livro O Problema do Sofrimento, que ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Talvez o que você esteja passando seja para você se voltar para o Senhor, assim como acontecia com o povo de Israel quando eles se desviavam. Reflita sobre isso, que Deus te abençoe. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus.
Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Fala pessoal, aqui é o cantor Lucas Moya, professor da escola Casa da Harmonia. Convido você a ter aula de canto comigo. Aqui temos aulas de cantos de todos os níveis e você pode ser o meu aluno nessa turma. Vem que a gente te espera. Prezado cliente, aproveitem a nossa jornada. Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você nos seguir nas redes sociais. Se você não segue, tá aqui, não esquece. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, mas muito obrigado por tudo que temos vivenciado, por tudo que temos visto, Senhor Deus, neste programa. Nós te pedimos uma bênção toda especial para aqueles que estão nos assistindo agora. Aqueles, Senhor Deus, que estão precisando, Senhor Deus, de uma porta de emprego. Aqueles que estão precisando de saúde. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Entra com providência, Senhor Deus, nesta casa, neste lar. Abençoa este lar, abençoa esta família. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa.